a nossa aula de óptica da visão. Então, na óptica da visão, a gente vai tentar englobar o quê? O olho humano, tá? Por quê? Porque, tecnicamente, galera, mesmo o olho humano não tendo, assim, uma precisão tão grande quanto o olho de um gato, o olho de um lince, ele é melhor que o olho de um cachorro. Devido ao quê? Devido às frequências às quais nós enxergamos. O olho humano é de uma relação de órgãos que a gente trabalha no corpo humano dos mais complexos. Tá? Então a gente tem uma complexidade legal nesse olho humano e no vestibular a gente pode trabalhar com essa interdisciplinaridade com biologia. Beleza? Dessa forma, como que o olho humano é construído de maneira bem simples? Galera, o olho humano a gente vai tratar ele como sendo um círculo, tá? Aonde esse círculo ele vai ser composto por o quê? Uma córnea, que a córnea, galera, é uma película transparente que protege a parte interna do olho. Aonde no olho a gente vai ter uma pupila que vai funcionar como um diafragma de máquina fotográfica, né? Ele vai deixar passar uma quantidade correta de luz para você conseguir ter definição da imagem. Nós vamos ter um cristalino, que é uma lente convergente, né? Uma lente borda fina aqui, que vai fazer o quê? Toda relação dos raios de luz que esse olho capta da parte externa, esse cristalino vai tentar fazer com que ele atinja a retina, que é uma película fotossensível, da forma que a gente consiga ter nitidez na imagem, o famoso foco. Tá? Como que a gente consegue alterar o foco do meu olho humano? Através dos músculos ciliares. Então, esse cristalino vai estar preso nos músculos ciliares. Quando eu quero enxergar de longe, eu dou uma forçadinha no olho. Quando eu quero enxergar de perto, eu dou uma relaxada no olho. São esses músculos ciliares que fazem a alternância do foco do nosso olho humano. Todo esse olho está envolvido numa esclerótica ali para deixar ele rígido e toda a informação óptica vai para o cérebro através do nervo óptico, ok? Pessoas, como que vai funcionar esse olho humano? Da pupila aqui, ó, da relação do cristalino, que é a minha lente, até a retina, vai ser a distância da imagem, o meu pelinha. E tudo que eu tiver para fora vai ser a distância do objeto. Sempre desse jeito, ok? Quais são os problemas ópticos aos quais nós podemos enfrentar? Astigmatismo, que é um problema na córnea, que a gente vai ter uma córnea irregular, e eu não consigo ter uma nitidez na imagem. Depois a gente vai ter problemas de miopia e hipermetropia relacionados ao cristalino e ao tamanho do seu globo ocular, por exemplo. Tá? Nós podemos ter alguns problemas como a catarata, que é uma opacidade no cristalino. Pessoas mais velhas, mais idosas, têm esse problema de catarata. Nós também podemos ter glaucoma, né, que é uma variação de pressão interna do olho que vai causar um derrame aí. Nós podemos ter problemas no entendimento da retina aqui, nos cones e bastonetes, causando daltonismo. E nós podemos ter problemas no nervo óptico, causando falta de sustentação do globo ocular, gerando um estrabismo, tá? Ou uma vesgueira. Então ele não tem sustentação para trabalhar com essa relação. Perceberam que o olho, seu olho humano, pessoas, deve ser um pouquinho maior que seu dedão. Olha a quantidade de problema que ele pode gerar para você, tá? E hoje, com a quantidade de luz azul que a gente vem enxergando com a tecnologia, nós temos alguns problemas relacionados a essa captação de luz também na ideia da retina e do nervo óptico, ok? Então, o que é importante a gente analisar? O cristalino é uma lente convergente do tipo biconvexa, que vai acontecer o quê? De um objeto real, esta lente vai produzir uma imagem real sobre a minha retina, tá? A pupila comporta-se como um diafragma, a retina é a parte sensível à luz e os músculos ciliares alteram a distância focal desse cristalino. Beleza, pessoas? Tranquilo? Então, o olho humano é isso daí para a gente de maneira bem simplificada. O que pode acontecer nesse olho humano? A distância da retina ao cristalino é uma constante, galera.
Então ela sempre vai ter ali, ó, variando de acordo de olho com olho, né? Se o olho é muito maior ou se o olho é um pouco menor, 1,5 centímetros de comprimento, essa distância, tá? Que vai corresponder à abscissa da imagem P aí pra gente, ok? Qual que é a ideia da visão, então? A gente vai ter que, para ter o advento da visão, algumas relações sobre a acomodação visual. Pessoas, o que é acomodação visual? É o trabalho realizado ali pelos músculos ciliares de esticar e relaxar o seu cristalino, variando a distância focal dele, tá? A distância do cristalino é constante nessa ordem de 1,5 centímetros e a gente vai ter essa ideia de acomodação visual baseado nesse trabalho dos músculos ciliares. Então, eu vou me acomodar visualmente quando tiver um relaxamento natural, ok? A partir disso, a gente consegue enxergar a minha relação de ponto remoto, que é o ponto mais afastado que o olho vê com nitidez, estando os músculos ciliares relaxados. Então, acomodei o meu olho, abri ele tranquilamente. Qual que é a maior distância que eu posso enxergar? Esse é o ponto remoto. E o ponto próximo, que é o ponto mais próximo da visão, né, da vista, para qual a imagem também é nítida, estando os músculos ciliares acomodados. Se eu colocar uma folha de papel escrita, por exemplo, e aproximar do meu olho de maneira tranquila, esse é o meu ponto próximo, ok? Entre o ponto remoto e o ponto próximo, pessoas, nós vamos ter o que a gente vai chamar de zona de acomodação. O que vai ser a minha zona de acomodação? É tudo que eu enxergo. Então é a partir desse ponto remoto, desse ponto próximo, que nós temos as construções de imagem a partir do objeto dentro do seu olho. A distância D é a mínima distância da visão, que é o ponto próximo. A distância Dzão é a máxima distância de visão distinta, que vai ser o nosso ponto remoto. Ok? Dessa forma, se eu tiver um olho saudável, vou chamar esse olho saudável de visão normal. O ponto remoto vai sempre estar definido no infinito, então um olho saudável você consegue enxergar ao infinito e além aí, como diria o nosso querido Buzz Lightyear, certo? E o ponto próximo, galera, ele está numa distância convencionada ali de 25 centímetros. Então, se você não tiver nenhum problema visual de ler objetos próximos, a 25 centímetros você consegue ter uma visão perfeita e nítida. Temos essa relação aí, ó. Objeto impróprio que está vindo lá do além, bate no cristalino, refrata na sua retina. Ok, pessoas? O que é a minha miopia? Miopia é quando você está cego de longe, galera. Tá? Então, você não consegue enxergar esse ponto remoto com nitidez. O que significa miopia? É o excesso de convergência no sistema refrator do olho. Tá? O que significa isso daí? Nos miúdos ali. É a mesma coisa que se eu tivesse achatando o meu globo ocular. Beleza? Então, o que eu estou fazendo com o meu globo ocular? Eu tenho a relação da miopia, eu pego a parte de cima e a parte de baixo do olho e espremo. Então, essa é a relação da miopia. O que significa? Que é um afastamento da retina em relação ao cristalino. Tá? O que está acontecendo aí, pessoas? Meu objeto impróprio lá do além bate no cristalino e o que está acontecendo? Eu estou formando a imagem antes da retina, por isso que eu não tenho definição visual. Ok? O que acontece para a gente corrigir esse cara? Eu coloco uma lente do tipo divergente. Tá? Na minha lente divergente, o que a lente divergente faz? Ela não afasta os raios de luz, então ela vai afastar na relação necessária para quando a luz refratar no cristalino, nós vamos ter a imagem formada na retina. Galera, quando você coloca um óculos na frente da sua cara, você não está fazendo nada mais que uma justaposição de lentes, né? No caso da correção da miopia, você está colocando uma lente divergente na frente de uma lente convergente. Ok? A lente corretiva tem distância focal de menos D. Por que menos D? Porque é uma lente divergente, a distância focal é negativa, tá? Onde D é a distância de visão máxima distinta para o seu olho aí, tá? O que vai ser a hipermetropia?
Quando você é cego de perto. Beleza? O que acontece com esse defeito de visão, pessoas? É a falta de convergência do sistema refrator do olho. Ao invés de eu achatar o olho, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a frente e a traseira do olho e encurtando esse globo ocular aí, ó. Seria essa representação. Então a imagem está vindo do além, tá? Bate no cristalino e, o raio de luz está vindo lá do além, bate no cristalino, refrata, e ele refrataria, pessoas, depois da sua retina ali, ó, não formando nitidez nessa imagem. Como é que a gente vai corrigir esse cara? A gente vai colocar uma lente do tipo convergente para fazer a correção, tá? Então a gente vai colocar uma lente convergente na frente do nosso cristalino aí, ok? Sem problemas? Pessoas, sendo a distância de acomodação ali, ponto próximo, de 25 centímetros, tá? A distância focal da lente corretiva ali, ó, vai ser de menos o DH, que é a minha distância virtual da imagem. Fechou? Nesse caso, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 25, que é a posição P, onde você enxerga, menos 1 sobre a distância do hipermétrope. Beleza? E nós temos o famoso astigmatismo, que quase toda a população é astigmata, tá? O astigmatismo, pessoas, é provocado por uma distorção na córnea, tá? Ou na lente do cristalino, beleza? Ele vai fazer com que a imagem tenha diversos pontos de foco na retina, onde a gente tem essa dificuldade de focar. Ele é hereditário, tá? No caso do ceratocone, por exemplo, que é um astigmatismo muito violento. No meu caso, eu tenho ceratocone. Ou ele pode ser atribuído a esfregamento de olho. Então, quando você tá criancinha lá, pirralhinho, e começa a esfregar muito o seu olho, você pode gerar essa distorção de córnea, tá? E, geralmente, o meu astigmatismo, ele vem junto com hipermetropia, com vista cansada e com miopia. Mano, o astigmatismo, ele vai encarar todo mundo aí junto e dando as mãos. Então você pode ter no mesmo olho, geralmente astigmatismo, um pouquinho de hipermetropia, astigmatismo, um pouquinho de presbiopia, que é aquela vista cansada, e até astigmatismo, um pouquinho de miopia, sempre no mesmo defeito visual, tá? Pode ser tratado com óculos, lente de contato ou cirurgia. As lentes corretivas sempre serão cilíndricas, que felizmente não entra no nosso assunto de estudo aqui, porque lente cilíndrica é bem chatinho de estudar. Beleza? Pessoas, é isso que acontece no astigmatismo. Ó. A córnea em formato oval, por exemplo, eu tenho vários pontos de foco aqui, ó. Eu não consigo ter uma definição de imagem perfeita. Beleza? Tranquilo? Na paz? E para a gente terminar a aulinha de hoje aí, galera, para terminar bem, a gente vai ter alguns instrumentos ópticos baseados em lentes esféricas, tá? Na relação de aumento e na relação de até diminuição de imagem. Na relação de aumento, a gente pode exemplificar, por exemplo, microscópios simples, que são chamados de lupas, e os microscópios compostos, que são composições de lentes, que a gente vai ter uma lente objetiva e uma lente ocular. Os ópticos, tá? A lupa é apenas uma lente convergente, onde a gente vai ter esse aumento linear transversal, e o microscópio composto a gente tem duas lentes, né, galera? A lente objetiva e a lente ocular. A ocular onde você enfia o olho e a objetiva onde você enfia o objeto, tá? Então, a primeira lente objetiva vai dar uma posição, tá? A segunda lente ocular vai pegar essa imagem produzida pela primeira lente e produzir uma segunda imagem, aumentando ainda mais o seu tamanho. No microscópio composto, você analisa o aumento que ele fornece, literalmente multiplicando o valor que está no objetivo pelo valor que está no ocular. Então, se você tem no ocular vezes 4, no objetivo vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você tem um aumento linear ali de 8 vezes. Sempre dessa forma. Beleza? Objetos, instrumentos ópticos de aproximação. A gente pode exemplificar como sendo lunetas astronômicas. Tá? Por que luneta astronômica? Porque o objeto, pessoal, está longe, está no além. Tá? Só para a gente ter ideia, o objeto que a gente observa mais próximo, com sempre a mesma precisão, é a Lua, que está longe pra porra.
tá? Então a gente vai ter a estrela mais próxima a 4 anos-luz. Então a gente tem objetos impróprios. O que essa objetiva e essa ocular estão fazendo? Estão aproximando o tamanho da minha imagem aí. Fazendo o quê? Fazendo uma diminuição previamente, depois fazendo um aumentozinho aí com a ocular. Isso é uma luneta do tipo astronômica ou um telescópio de Galileu. Beleza? Telescópio refrator. E a gente vai ter os nossos instrumentos ópticos de projeção, tá? Galera, os mais simples aí, a gente pode exemplificar com um projetor de slide e câmera fotográfica, beleza? Então a gente vai ter um espelho, onde ele vai aumentar a capacidade luminosa da lâmpada, então ele vai aumentar a quantidade de luz entrando nesse projetor de slides rudimentar que nós temos aí. Hoje a gente vai ter projetores muito mais modernos, né, onde a gente não vai ter uma lâmpada com espelho, a gente vai ter um LED que vai direcionar diretamente o nosso feixe de luz aí. Então a gente vai ter uma lâmpada do espelho e um filme, pessoas. A partir dessa lente a gente faz o quê? A gente projeta essa imagem aí. Sempre lembrando que, para eu ter uma imagem projetada, que ela é real, maior que o objeto, sempre a imagem vai ser invertida em relação ao objeto. Então esse filme que está colocado nesse projetor, ele está invertido em relação à nossa imagem aí.